Bom dia, galera do oitavo ano. Aqui é a professora Nayara e nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Ciências. Hoje nós vamos fazer a revisão de tudo que nós vimos na semana 1 do PET 1, com o tema calor e temperatura. Lembrando que nós estamos fazendo uma revisão, então eu vou falar rápido, só para a gente revisar alguns pontos importantes, né, que nós aprendemos ao longo das aulas assistidas até hoje, certo? Então, caso você tenha alguma dúvida, reassista a aula onde eu dou a explicação, me manda mensagem no WhatsApp, no Google Classroom, me pergunta. O que não pode é ficar com a dúvida, tá bom? Então vamos lá, ó. Nós aprendemos que toda matéria é formada por pequenas partículas chamadas átomos. Nós vimos que matéria é tudo aquilo que ocupa um espaço, ou seja, tudo aquilo que tem volume. Nós aprendemos a definição de corpo e objeto quando se fala em matéria. Corpo é uma porção limitada de matéria, enquanto objeto é aquela porção que tomou uma forma com uma determinada finalidade. Nós vimos um exemplo de madeira, né? Então eu tenho lá uma tábua de madeira e esse material, né? Essa matéria é determinada a corpo. Já um objeto seria um lápis feito daquela madeira, certo? Com uma forma definida e uma finalidade. Nós vimos que os átomos, eles são pequenas partículas, muito pequenas, né? Que constituem tudo aquilo que é considerado matéria, ou seja, praticamente tudo que existe, tudo que está ao nosso redor, todos os objetos, todos os seres vivos, a água, a terra, os minerais, são todos feitos de átomos. E como é um átomo? O átomo ele é uma partícula pequenininha, composto né, por outras partículas. Nós aprendemos algumas partículas básicas do átomo, que são os nêutrons, os prótons e os elétrons. Os nêutrons e os prótons ficam localizados numa região chamada núcleo atômico, né, que é o centro do átomo, enquanto os elétrons eles ficam orbitando o núcleo atômico numa região determinada, denominada eletrosfera. Os átomos eles não são todos iguais, existem diferentes tipos de átomos, e o que determina essa diferença é a quantidade de prótons em seus núcleos, certo? Então a quantidade de prótons que um átomo tem determina o tipo que ele é. Essa característica, essa quantidade de prótons do núcleo do átomo é chamado de número atômico, e o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons no núcleo, é chamado de elemento químico. Então existem vários elementos químicos que nós já conhecemos. Até hoje já foram identificados, conhecidos 118 elementos químicos, ou seja, 118 grupos de diferentes tipos de átomos, certo? E todos esses elementos químicos estão listados na chamada tabela periódica dos elementos. Essa é uma imagem de uma tabela periódica dos elementos. Cada quadradinho desse representa um elemento químico, ou seja, um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Nós vimos também que quando os átomos eles se agrupam, dois ou mais átomos agrupados, nós temos a formação de uma molécula, do que nós chamamos de moléculas. Então, um exemplo aqui, né, de uma molécula se formando, que é a combinação de um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio. Então, nós temos uma molécula cuja fórmula química é H2, né, porque são dois átomos de hidrogênio, e O, que é o átomo de oxigênio, onde nós temos a fórmula de uma molécula muito importante, muito conhecida, que é a molécula de água. Essas moléculas de água, né, quando elas se juntam, elas se agrupam, elas formam as substâncias. No caso, as moléculas de água, H2O, juntas vão formar a substância água, tão conhecida e tão importante para nós, seres humanos. Então, resumindo, matéria é tudo aquilo que tem volume. A matéria ela é constituída por átomos. Os átomos, quando se agrupam, formam as moléculas, e as moléculas, quando se agrupam, formam as substâncias.
Depois nós iniciamos o tema calor e temperatura, então o PET ele trouxe a frase, né, novamente toda a matéria é formada por partículas muito pequenas, os átomos e moléculas, agora a gente já entende essa ideia, e essas partículas, né, esses átomos, essas moléculas estão em constante movimento, então os átomos eles não ficam paradinhos estáticos, né, eles estão se movimentando, quanto maior a temperatura de um corpo, maior a energia cinética de suas partículas, ou seja, quanto maior a temperatura, mais rapidamente essas partículas, esses átomos e essas moléculas se movimentam. Energia cinética é a energia que vem do movimento, produzida pelo movimento. Então, alguns termos importantes. Temperatura é a grandeza física que indica a agitação das partículas de um corpo. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação. Quanto menor a temperatura, menor a agitação das partículas de um corpo. A soma das energias cinéticas, ou seja, a energia do movimento das moléculas, constituintes de um corpo é chamada de energia térmica. Então, todas as partículas de um corpo se movimentando produzem energia cinética. A soma dessas energias cinéticas, né, dessa energia cinética produzida, é chamada de energia térmica. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas e maior a energia térmica de um corpo. O calor é a energia térmica em movimento, que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, o calor é essa energia térmica, né, que é a soma da energia cinética produzida pela movimentação das partículas de um corpo em movimento. É o calor. E existem formas de transmitir esse calor. Nós aprendemos 3 formas, né, de transmissão de calor. A condução, que é quando a agitação das moléculas transmite a energia térmica para as demais moléculas, conduzindo o calor. Então, um exemplo aqui, quando uma panela está no fogo, essa panela ela vai toda esquentando, né? Devido ao fogo ali, aquece o que está dentro da panela, aquece a panela e devido ao aquecimento, ao constante aquecimento, esse calor ele vai sendo conduzido por toda a panela, inclusive para o cabo da panela, certo? As partículas, então, elas vão se aquecendo e vão transmitindo esse calor para as partículas, né, para as demais partículas ali do corpo, e esse calor ele vai sendo conduzido. Convecção é quando o fluido que está sendo aquecido, no caso aqui da panela que está fervendo a água, né, a água que está sendo aquecida se movimenta para propagar a energia, né, para propagar esse calor, variando entre densidade e temperatura. Então, nós temos aqui, primeiramente, a água, a parte da água que está na parte de baixo da panela vai se aquecer primeiro, porque está próxima do fogo, certo? Como ela se aquece mais, ela fica com uma menor densidade, ou seja, ela fica mais leve, por isso ela tende a subir, né, para a superfície aqui, enquanto que a água que está mais fria, né, a água que está mais distante do fogo, ela é menos densa, então ela tende a ir para o fundo da panela, se aquecendo, indo para cima, e o que está em cima vem para baixo, fazendo assim uma corrente, né, uma corrente de convecção, que é chamada então a forma, né, de transmitir o calor, convecção. E temos também a irradiação, que é a agitação das moléculas formando ondas que transmitem o calor. Por exemplo, quando a gente chega próximo do fogo, a gente já sente o calor do fogo, não é? Não precisa nem tocar, nem chegar muito perto. Dependendo da distância, da intensidade daquele fogo, você já sente ele a uma dada distância. É porque o fogo ele está produzindo ondas, né, que transmitem esse calor pela irradiação. Nós vimos também sobre os isolantes térmicos. Existem alguns tipos de materiais que são bons condutores de calor, como por exemplo o metal, né? O metal ele transmite o calor rapidinho, ele esquenta rapidinho. Por isso que as panelas são feitas de materiais metálicos, né? De alumínio, de ferro, porque é mais rápido de esquentar, porque é um material
que conduz bem o calor. Já outros não conduzem muito bem o calor, como por exemplo o plástico, a madeira, a borracha. Por isso eles são considerados isolantes térmicos. Por isso que geralmente os cabos das panelas são feitos de plástico, são feitos de madeira, né? Porque esses materiais eles têm dificuldade de propagar o calor. O calor tem dificuldade de ser conduzido através desses materiais. Um outro exemplo, a lã e outros tecidos, né, que são utilizados no inverno como cobertores ou para confecção de roupas, de blusas de frio, né? Eles estão considerados isolantes térmicos, eles não conduzem muito bem o calor, evitando que o calor do nosso corpo se perca para o ambiente. Como a gente viu, sempre o corpo de maior temperatura, né, o calor de um corpo com maior temperatura tende a passar para o corpo de menor temperatura. Então, quando o nosso corpo está quentinho ali, né, o calor é perdido para o ambiente quando está muito frio. Para evitar com que esse calor se perca para o ambiente, a gente utiliza blusa, cobertores que são isolantes térmicos e fazem com que o calor permaneça no nosso corpo, não sendo perdido para o ambiente, certo? Porque esses materiais, eles não são bons condutores de calor. O calor não consegue ser conduzido, não consegue passar através desses materiais. Vamos então agora fazer a correção da atividade da semana 1, localizado lá na página 35 do PET 1. Então vamos para a atividade 1. Essa atividade vocês fizeram no caderno, tá? Quem não fez, faça. Me mandem foto do exercício lá no WhatsApp para eu poder conferir, registrar. E caso tenham feito alguma coisa errada, é só apagar e corrigir agora durante a correção, tá bom? Não deixem nada errado no caderno. Número 1. Os coletores solares são grandes painéis que captam as radiações do Sol e as utilizam para aquecer a água, né? Que são os aquecedores solares, muito utilizados aí em residências, né? Para aquecer a água e economizar energia. Uma quantidade de energia que incide por irradiação, né? Irradiação do Sol. O Sol ele está produzindo calor e esse calor ele está sendo irradiado em direção aqui à superfície terrestre, né? Então nós estamos recebendo esse calor por irradiação. Então essa energia incide, irradia aqui sob esses painéis, né? Que é absorvida então pela chapa metálica, que transmite uma parcela dessa energia absorvida para a água, enquanto uma pequena parte dessa energia é refletida para o ar que envolve a chapa. A pergunta é: quais tipos de transferência de energia ocorrem nos painéis solares instalados nas casas? Irradiação? Correto, né? Nós vimos aqui que os raios solares incidem, né, sobre o painel e essa energia ela é recebida através da irradiação. Convecção, que é quando a transmissão, né, do calor através de um fluido, seja o ar ou seja a água, transmitindo o calor, né, para o que está em volta ali, para o restante da substância que está em volta ali, transmitindo, distribuindo esse calor. Também, quando esse calor ele chega aqui na água, né, que está armazenada, essa água ela é aquecida por convecção, né? Primeiramente, uma parte da água recebe o calor e ela vai para a superfície, né? Para a parte de cima daquele recipiente, daquele reservatório, porque a água aquecida ela fica menos densa, então ela tende a ir para cima, enquanto a água que está ainda mais fria tende a vir para baixo, se aquecendo e formando uma corrente de convecção. Essa parte onde fala que a energia é refletida para o ar que envolve a chapa também é uma forma de convecção. Condução apenas? Não, condução apenas não. Condução acontece sim, né? Porque o calor ele é transmitido aqui para a chapa através da irradiação e logo é distribuído por toda a chapa através da condução, né? As moléculas vão transmitindo calor para as demais moléculas ali daquele material, conduzindo o calor, mas não é apenas condução. Como nós vimos aqui, nós temos exemplo de convecção, de irradiação e de condução acontecendo. Então, a resposta correta é a letra D.
Número 2. A geladeira é um eletrodoméstico de extrema importância na nossa casa. Seu funcionamento baseia-se em um processo de transferência de calor em que criam-se correntes circulares de ar quente que sobe, né, porque é menos denso, e ar frio que desce, porque é mais denso, denominado de convecção, como nós vimos acontecendo também, né, no exemplo da água. Cite a alternativa que possui um outro exemplo baseado nesse processo. Letra A. O uso de colheres de plásticos para evitar queimar a mão durante o preparo dos alimentos. Na verdade, não. O que está se tentando evitar aqui ao utilizar colheres de plástico é a condução do calor, né? Através do processo de condução, como eu já falei, né? Condução do calor. Porque o plástico, como nós vimos ali, é um material considerado isolante térmico, ele não transmite bem o calor, né? Então não há perigo de se queimar a mão. B. A luz do sol sendo absorvida pelas plantas para a fotossíntese. Nesse processo é a irradiação, porque o calor do sol está sendo irradiado e chegando aqui no nosso planeta, né, na superfície do nosso planeta, através da irradiação. C. A chama do fogão aquecendo a panela. Nesse caso, seria um processo de irradiação também, né? E também de condução, porque o calor ele chega na panela através da irradiação e é transmitido por toda a panela através da condução do calor entre as moléculas, né? Do material ali que é constituído a panela. E letra D, a instalação do ar-condicionado na parte superior do ambiente. Então, essa é a alternativa correta. Se instala o ar-condicionado na parte superior do ambiente, na intenção de que o ar da parte de cima seja resfriado, né? Então, como o ar frio, tudo que é mais frio é mais denso, né? Então, ele vai descer e o ar quente que está embaixo vai subir, porque o que é mais quente, o que tem mais temperatura, é menos denso, então sobe, aquece a parte de cima e assim se forma uma corrente de convecção, semelhante ao processo utilizado nos refrigeradores, nas geladeiras, certo? Então, processo de convecção. Correta, alternativa D. 3. A frase, ao mesmo tempo que as tecnologias facilitam a dinâmica e processo de trabalho, podem substituir algumas atividades que antes necessitavam da atuação humana, pode ser confirmada pela alternativa. Só que antes de responder essa questão 3, é necessário a gente dar uma lidinha em um texto disponível lá no PET, na página 34. O texto é Tecnologia e Impactos Sociais. Vamos ler juntos? A evolução das descobertas científicas ao longo do tempo proporcionou o desenvolvimento de tecnologias que trouxeram mais conforto para a humanidade. Uma segunda etapa da Revolução Industrial, denominada Revolução Tecnológica, teve como protagonistas o petróleo e a eletricidade. Surgiram nesse período aparelhos eletrônicos como rádio e televisão, novos veículos e novas técnicas de iluminação. Nos séculos 19 e 20, as transformações nas formas de comunicação foram especialmente notáveis. Atualmente, as possibilidades de comunicação são diversas. O telefone, por exemplo, permite manter contato com pessoas distantes. Os computadores estão cada vez mais presentes em todas as áreas, no trabalho, lazer, o estudo, produção de bens e serviços. A introdução de novas tecnologias trouxe também impactos sociais, permitindo, por exemplo, a diminuição do tempo de trabalho com a presença da automação microeletrônica, pois com ela começou a ocorrer a diminuição da contratação de operários e uma mudança na organização dos processos de trabalho. Segundo Heredia, 2004, esses impactos repercutiram nos processos de trabalho, na qualificação da força de trabalho, nas próprias condições de trabalho, na saúde do trabalhador e, consequentemente, nas políticas de ocupação, afetando diretamente a questão do emprego. Ao mesmo tempo que as tecnologias facilitam a dinâmica e o processo de trabalho, podem substituir algumas atividades que antes necessitavam da atuação humana. Agora sim, nós estamos aptos a responder a questão 3. Vamos ver novamente. A frase:
Ao mesmo tempo que as tecnologias facilitam a dinâmica e processos de trabalho, podem substituir algumas atividades que antes necessitavam da atuação humana. Então, o avanço da tecnologia, né, o surgimento de novas tecnologias, muitas vezes, em muitas áreas, substituíram o trabalho que antes eram feitos por pessoas, né, por trabalhadores. Então, esses trabalhadores acabaram perdendo seus empregos, pois não há mais necessidade de mão de obra humana, sendo que as máquinas, as tecnologias, conseguem realizar de forma muito mais rápida e muito mais barata. Então, essa alternativa ela pode ser confirmada por... Letra A. A tecnologia na medicina auxilia no diagnóstico mais eficiente dos médicos. A tecnologia na área médica realmente ajudou, né, muito no desenvolvimento da medicina, mas ela não se encaixa aqui nessa frase, né, porque muitas tecnologias utilizadas na área médica anteriormente não eram realizadas por pessoas, na verdade eram coisas que nem existiam antes das tecnologias, né? Por exemplo, um exame com tecnologia de ponta, antigamente nem se realizava, não era feito, né? Então, a tecnologia ela não substituiu o que era antes feito por uma pessoa. Ela simplesmente chegou para revolucionar, né? Letra B. O uso de tecnologias na agricultura favorece a produção de mais alimentos em larga escala. O uso das tecnologias na agricultura ampliou a produção, né, acelerou o desenvolvimento da agricultura e não necessariamente substituiu a mão de obra humana, ela só somou, ajudou no desenvolvimento desses processos. Letra C. A existência de caixas eletrônicos nos bancos exige menor contratação de agentes bancários. Aí sim, aí tem a ver com essa frase, né, que o título do exercício trouxe. Então, a existência dos caixas eletrônicos foi uma tecnologia que surgiu e substituiu a mão de obra humana. Antes precisavam-se de pessoas, né, de mais agentes, de bancários, de pessoas para estar ali, né, entregando dinheiro, realizando as operações bancárias que as pessoas precisavam. Hoje em dia não se precisa mais dessas pessoas, né? A própria tecnologia, os próprios caixas eletrônicos fazem o serviço sozinho. Então, alternativa correta, a letra C. Só para a gente analisar aqui a letra D, ó, os computadores permitiram o trabalho dos professores na modalidade à distância, também denominado teletrabalho. Também não é uma questão de substituição, porque embora nós utilizemos as tecnologias a nosso favor, né, para poder transmitir o conhecimento, desenvolver as aulas e para que essas aulas e esse conteúdo cheguem até vocês, através das tecnologias, não substituiu o trabalho do professor, né? Foi só uma tecnologia que ajudou nesse processo. Então, a alternativa correta realmente é a letra C. Então, essa foi uma revisão de toda a semana 1, de tudo que nós aprendemos e a correção da atividade da semana 1. Pessoal, façam as atividades, não deixem de fazer, não deixem de me enviar para eu poder registrar. Nós estamos começando, nós ainda estamos no PET 1, daqui a pouco vai ter PET 2, 3 e vai ficar mais difícil se as atividades se acumularem. Assistam às aulas nos horários determinados pelos professores, participem, façam as atividades, enviem fotos, acessem o Google Classroom, realizem as atividades através dessa plataforma, porque senão depois vocês vão ficar com prejuízos em relação à carga horária e em relação à nota, certo? Não deixem para depois, que vocês podem fazer hoje. Se tiver dúvida, qualquer tipo de necessidade de ajuda, é só mandar mensagem, nós todos estamos disponíveis para ajudá-los. Manda mensagem para mim lá no meu WhatsApp particular, só não fica com dúvida, só não deixa de fazer porque tem dúvida, tá bom? Pessoal, então eu vou ficando por aqui, até a próxima, abraços, tchau, tchau.